Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7. Energia acessível e limpa. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 7. Energia limpa e acessível. Há uma preocupação mundial com a produção de energia segura e sustentável por diversos fatores, entre eles, dar acesso a milhões de pessoas no mundo que não têm fornecimento de energia elétrica. Os valores cada vez mais caros da produção energética que impactam diretamente a economia. E a necessidade de reduzir substancialmente e até mesmo eliminar o consumo de energias fósseis, responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global e das mudanças climáticas. Cada vez mais se caminha na direção das chamadas fontes energéticas limpas e renováveis, como solar, eólica, que é a energia dos ventos, biomassa e hidrelétrica, que são as mais conhecidas. Já a energia solar representa 2% da matriz elétrica do país, podendo, nos últimos 3 anos, o crescimento da energia solar centralizada, que é gerada por grandes usinas, foi de 200%, enquanto que a solar distribuída por pequenas centrais de geração passou de 2.000%. Segundo o Ministério de Minas e Energia, só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. Só para apresentar um pouco para vocês, né? Esse é o nosso espaço. Nós estamos aqui na Avenida Quarto Centenário, temos um local privilegiado, né? Estamos dentro do Parque do Ibirapuera. Nós somos uma casa de educação, né? Nós tratamos educação ambiental e cultura de paz. Nascemos em 2005, em 2006 a gente já começou a se preparar para o espaço, então tivemos aí nesses anos de vida algumas movimentações, né? Arrumando um pouco a casa, queríamos que a casa fosse 100% sustentável, a gente ainda não conseguiu estar nesse processo, né? Mas eu tenho esperança que a gente consiga, mas pelo menos a gente consegue, dentro desse espaço e no município de São Paulo, sensibilizar as pessoas, falando muito sobre esse tema tão necessário, como eu falei antes, né, na minha apresentação. Nesse ano, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que foi criado em 1988 e cujo primeiro relatório de avaliação do estado do clima global, ele foi fundamental para que a gente chegasse em 92, na Rio 92, e estabelecesse um grande acordo global para enfrentamento coletivo das mudanças climáticas, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, estamos no 6º ciclo de relatórios de avaliação do IPCC e as informações de cada relatório, elas são cada vez não só mais preocupantes, elas são alarmantes. Então, o IPCC, ele não apenas afirma que desde o seu último relatório até agora, a velocidade do aquecimento global ela se acelerou, né? Os impactos existentes, presentes, eles já são muito graves, e se a gente não acelerar o passo da ação climática para o enfrentamento das mudanças climáticas, o custo que hoje a gente já vê se impõe sobre as vidas de muitas comunidades, de cada um de nós, de forma muito drástica, mas especialmente sobre as comunidades mais pobres, muito vulneráveis, aquelas que ocasionalmente não encontram outro lugar para sua moradia, a não ser em áreas de risco, como a gente viu muitas vezes esse ano, mais de 100 pessoas mortas no Recife. Nos primeiros 5 meses do ano,
de 2022, o Brasil perdeu mais de 450 pessoas, foram mais de 450 vidas perdidas apenas por chuva, e isso representa em torno de 20% das mortes por chuvas ocorridas na última década. Então, o que tem mostrado é apenas um indicador de como as consequências das mudanças climáticas já se impõem sobre as nossas vidas hoje de maneira muito drástica. Então, não à toa também, isso não são cientistas, não são ambientalistas, o Fórum Econômico Mundial, quando produz os seus relatórios anuais avaliando os maiores riscos para a década seguinte, para a próxima década, vem apontando em todos os seus últimos relatórios, nos últimos anos, inclusive no deste ano, no topo dos 10 maiores riscos globais, 3 deles, pelo menos, são associados às mudanças climáticas, às consequências dos eventos climáticos extremos, ou a nossa incapacidade de ação à altura do nível de emergência que o problema nos exige. Então, como eu mencionei, no caso do Brasil, nós somos extremamente vulneráveis às mudanças climáticas. E um dado que eu cito, ele já é de 5 anos atrás, é do IBGE, o perfil dos municípios brasileiros de 2018, mostrou que mais de 48% das cidades brasileiras, mais de 2.700 municípios, no período de 2013 a 2017, sofreu com secas e estiagens severas, afetando a disponibilidade hídrica para consumo humano, para as nossas atividades no dia a dia e também para atividades econômicas importantes como a própria agricultura. E no mesmo período, nós tivemos mais de 31%, em torno de 31% dos municípios brasileiros, 1.700 cidades, afetadas por enchentes e alagamentos. Então, a gente está falando de milhões e milhões de brasileiros que recorrentemente vêm sendo afetados. Somente nesse ano, né, nós tivemos, além de Recife, anteriormente nós tivemos na região serrana do Rio, Petrópolis e região, mas nós tivemos chuvas severas também em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, além das pessoas que perderam seus entes queridos, seus parentes, seus amigos e familiares, além das pessoas que perderam seus bens ou seu meio de vida, muitas pessoas perderam infelizmente tudo, o pouco que tinham nas suas residências. A qualidade de vida de todos nós, de cada um de nós, é extremamente torna-se muito mais difícil em função das consequências desses eventos. Então, o relatório do IPCC deste ano, ele alerta que as emissões globais de gás de efeito estufa, cuja maior fonte global, mundial, é a queima de combustíveis fósseis, para que a gente tenha maiores chances de limitar o aquecimento global dentro de limites considerados relativamente seguros, ou seja, a temperatura da Terra continuaria aumentando ao longo desse século e poderia até ultrapassar um pouco de 1,5 graus Celsius em relação a níveis pré-revolução industrial, na temperatura média do planeta, e voltar para 1,5 graus, para que isso aconteça, a gente tem, que atingir o pico de emissões globais em 2025, e a gente ainda, de forma mais desacelerada nos últimos anos, inclusive por conta do avanço das energias renováveis, mas ainda vem subindo as emissões globais de emissões de gás de efeito estufa, e a gente deveria passar por uma queda brusca, drástica, já até 2030, para que a gente tenha chances de limitar ao longo deste século, então a gente está falando de um horizonte aí de mais de 70 anos, o aquecimento global dentro desse limite de 1,5 graus. Um pouquinho da B-Solar, né? O que a gente faz lá? A gente representa e promove o setor solar fotovoltaico, tem a parte de acompanhar o avanço do mercado, serve de ponto de encontro e debate para o setor, e hoje tem atuação nos 26 estados e o Distrito Federal. Os nossos associados são empresas tanto nacionais quanto internacionais que atuam no Brasil. Pode passar, por favor. Bom, um pouquinho até do que o Carlos citou. Por que é importante a energia solar, né, para o Brasil?
Se você olhar o nosso mapa, né, de radiação solar, você vê que ele é praticamente todo com áreas muito bem iluminadas, vamos dizer assim. E se você comparar justamente com o que o Carlos falou, né, da Europa, ali, a Alemanha, tudo, em média, o Brasil ele tem produz, né, capacidade de produzir o dobro de energia do que a Alemanha ou o Reino Unido, né, em termos de insolação. Pode passar. Como que vem a escalada, então, no Brasil, né? Ele vem vindo lá desde o 26º lugar em 2017, chegando agora no 13º lugar no ano passado, né? Como o Carlos falou, né? A Alemanha está em quarto ali com seus 58, sendo liderada ali pela China, Estados Unidos e Japão. Pode passar. Então, onde que é importante, né? Hoje a energia solar fotovoltaica, ela está em quinto lugar ali, disputando com a biomassa o quarto. E apesar da nossa matriz ela ser bastante renovável, é um ponto onde a gente já está esgotando a parte de utilização dos rios, né? E que para ter um desenvolvimento econômico vai ser necessário energia, né? A gente sabe que o PIB e energia tem aí uma correlação bem forte. Então, ou a gente começa a sujar nossa matriz com fontes, né, fósseis, térmicas ou outras, ou a gente vai ter que investir em energia renovável para justamente dar essa condição para o país se desenvolver de forma sustentável. Pode passar, por favor. E aí, confirmando também o preço da energia, né, desde o leilão de 2017, onde ela começou a ter uma competitividade, até os leilões mais recentes, onde ela é a fonte que tem, né, o melhor custo, né, ela então realmente ela é uma das fontes que desponta como sendo as tendências que deveriam ser seguidas aí para o desenvolvimento, né. Onde agora no último leilão ela continua, né, permanecendo aí a R$ 179,30, também batendo com a eólica, mas ainda continua sendo a fonte mais competitiva. Um pouquinho do cenário do Brasil, né, por estado, né, a geração centralizada, que já está outorgada, construída ou em operação, né, a gente vê ali em Minas Gerais como sendo o primeiro estado, né, e também como sendo o estado que mais tem usinas em construção e outorgadas no momento. E se você levar em consideração esse cenário, a gente teria aí 43 gigas de potência outorgada a ser instalada aí em breve. Então, também melhorando, se olhar aquele ranking que eu passei anteriormente, ele conseguiria passar em algumas 5 posições, mais ou menos, estando também no ranking dos 4 mais ali, né? A projeção da Bloomberg, né, para 2050, para a gente atingir as nossas metas, a gente estaria ali quadruplicando a energia solar fotovoltaica no país, atingindo ali praticamente um terço, né, 32%, com 121 gigas. E aí essa é a oportunidade que a gente vê para o desenvolvimento da fonte no país, né, por ser uma fonte limpa, sustentável, que não emite gases de efeito de estufa, né. Pode passar, por favor. Aqui um pouquinho de números, né? Então, mais aqui a emissão de CO2, né, que já evitou 22 milhões de toneladas de CO2 desde 2012, já foram investidos 82 bilhões de reais, hoje a gente tem 15 gigas, né, operando, 460 mil aproximadamente empregos e uma arrecadação para os cofres públicos de 22 bilhões de reais. Pode passar. Aqui um pouquinho de um exemplo, né, de como são as fazendas solares, né, na primeira imagem lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, uma fazenda solar, e aqui embaixo no Rio Grande do Norte já a utilização do mesmo terreno, tanto com a usina fotovoltaica quanto as eólicas, né, utilizando o mesmo espaço, né, surgindo aí as usinas híbridas, né, uma nova tendência também para melhor aproveitamento tanto da área quanto dos recursos naturais, né, no país. Aqui outro exemplo, né? E o que a gente queria passar de cenário é isso, que as usinas solares fotovoltaicas elas têm uma grande aplicação para o país,
está num momento muito propício para o investimento, né, que a gente ainda tem ali a lei 14.300, que incentiva a instalação dessas usinas aí até o dia 6 de janeiro para continuar a manter o benefício para os pequenos, né, investidores, né, as casas e tudo, para ter os benefícios da isenção de pagamento de TUSD, né? Então, além disso, você tem as linhas também de financiamento. Os bancos já começam a ter linhas próprias, né, de crédito para financiamento. Lá no site da Besolar a gente tem uma relação também de financiadores, né, que podem ser consultados. Então a gente tem desenhado um cenário bem propício para o desenvolvimento dessa fonte e que a gente acredita que ela possa ajudar muito aí na redução de gases de efeito estufa e que o país possa realmente se desenvolver de forma sustentável e limpa. Nós temos na Secretaria, na Prefeitura, foi lançado o PANClima, e nós temos aqui o Programa Escolas Sustentáveis, né, que é o compromisso de expansão de energia solar. Ele faz parte do PANClima de São Paulo, que inclusive fez um estudo dos benefícios da adoção de painéis solares nas escolas. E ele aparece com força no nosso programa de escolas sustentáveis no eixo Espaços Educadores e Gestão Participativa. Então, esse programa começou com um projeto piloto em 2018, hoje ele já se transformou num programa guarda-chuva, onde a gente trabalha com as escolas das redes, da rede municipal para fazer a transformação das escolas nas escolas sustentáveis. A gente tem duas formas de fazer com que essa energia solar seja integrada ao fornecimento de energia no país. Uma é pela geração centralizada, que o Christian apresentou bem os números e dá para ver que a competitividade, né, da energia solar frente a outras possibilidades é bastante interessante, né? É uma das fontes que é mais competitiva. E tem, por outro lado, a geração distribuída, que aí acaba no sistema atuando como se fosse uma redução de demanda, né? Então, por exemplo, a gente tem condições de instalar um painel solar no telhado de casa ou do condomínio, e daí acaba descontando a energia que é retirada da rede, então evita que sejam instaladas novas fontes para suprir uma mesma demanda de eletricidade. O contexto que a gente vive hoje, o Carlos trouxe bem, né? O IPCC sucessivamente vem trazendo, né, o agravamento e o alerta sobre a urgência da gente atacar a questão das emissões como uma forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas que a gente já tem vivido de maneira muito intensa. E uma das coisas que a gente viveu que teve a ver com energia, que a gente percebe bem esse nexo energia, água e energia, que no ano passado a gente viveu uma crise hídrica intensa, né, que reduziu bastante a disponibilidade de geração hidrelétrica para o país. Então, só para dar uma ideia, do ano 2020, a geração hidrelétrica correspondeu a 62% mais ou menos da geração total no país, e ano passado esse valor caiu para 55%. É ainda um valor alto quando a gente compara com outros países. A geração renovável no Brasil é bastante significativa comparado com outros países, mas no ano passado o que a gente percebeu foi se a gente não se preparar para esse contexto em que essa incerteza sobre o nível de chuvas, né, sobre a disponibilidade de água no país vai ser cada vez mais crescente, a gente pode acabar afetando e bastante a nossa própria estrutura de geração. Então, a falta de água leva a um risco de falta de energia no país, pela base significativa de hidrelétricas que a gente tem hoje. E sem se preparar, o que a gente vive é o que aconteceu no ano passado, dependência de fontes que são fósseis, né, que dependem de combustíveis como gás natural, diesel, carvão, para poder gerar eletricidade, e com isso acabam aumentando as emissões do sistema e piorando a questão do efeito das mudanças climáticas. É quase aumentando a conta de luz do brasileiro, né, Amanda? Porque a conta de luz... Exatamente, vou chegar aí. Então, é uma espiral da morte, no sentido que você
para tentar contornar um problema gerado pelas mudanças climáticas, você acaba emitindo mais e, no final das contas, piorando, né, o cenário. Isso porque a gente não tinha, como sociedade, como planejador, né, se preparado para essa situação. E aí é isso, aumentou muito a geração elétrica, aumentou em muito as emissões do setor elétrico e aumentou em muito a conta de luz, porque é muito mais caro hoje gerar eletricidade dessas fontes convencionais. Então, a gente tem um contexto em que a solução que é mais amigável ao meio ambiente também é a solução mais barata para o sistema. Então, é realmente uma questão da gente caminhar para fazer os ajustes que precisam ser feitos para caminhar, porque é uma solução praticamente de ganha-ganha, né? E aí uma coisa que é interessante também é que as fontes eólica e solar, no caso do Brasil, como a gente tem já uma infraestrutura de reservatórios de hidrelétricas já estabelecida, né? Já existem esses reservatórios, isso acaba funcionando como uma grande bateria. Então isso barateia a integração de fontes que são chamadas variáveis, né? Porque é isso, a gente tem energia solar disponível quando você tem o sol batendo. À noite não vai ter energia solar. Então você precisa, de alguma forma, armazenar aquela energia para poder usar de acordo com a sua demanda, que não vai ser só quando está batendo sol. É a mesma coisa para os ventos. E aí, essa água armazenada, ela acaba operando como uma potencial bateria para essas fontes e traz ao Brasil condições únicas de integrar essas fontes de uma maneira mais econômica, sem precisar pensar em opções que são mais caras de armazenamento. Então, no sentido da geração solar centralizada, eu acho que é importante destacar que a gente no Brasil tem vantagens adicionais comparadas a outros países e que realmente o que precisa é a gente parar de andar para trás, né, e tentar forçar de uma maneira não econômica fontes que já não são interessantes para o sistema sob nenhum aspecto, nem econômico, nem ambiental e nem social, e ir na direção de incorporar cada vez mais essas fontes para chegar até uma matriz que está 100% renovável. E aí eu queria trazer um olhar sobre... Bom, antes de falar sobre isso, queria destacar dessa importância de discutir hoje a questão dos custos de geração, porque o Brasil vive uma crise econômica bastante significativa, o aumento da pobreza se revelando cada vez mais, e a gente fez pelo Instituto Clima e Sociedade, ao final do ano passado, uma pesquisa para entender como é que essa alternativa de enfrentamento da crise hídrica acabou se refletindo nas contas de luz e, na verdade, como é que esse aumento das contas de luz se refletiu na mudança no dia a dia, né, dos brasileiros em geral. E um dado que eu queria trazer, que eu acho muito emblemático, é que 22% dos brasileiros já teve que deixar de comprar alimentos básicos para dar conta de pagar suas contas de luz. Então esse é o cenário que a gente vive, né? Então a gente não pode se dar o luxo de ficar deixando rolar, né? Vendo o que vai acontecer e não se preparando para essas incertezas que são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Incerteza sobre o ritmo de chuvas. A forma de contornar isso, mais econômica e mais eficaz de uma maneira geral, é investindo em energias renováveis, e nisso a solar tem um destaque bastante importante. E aí, pelo outro lado, que é a outra forma, né, de incorporar a solar na matriz, a geração distribuída tem uma grande fronteira a ser desbravada aí, que é esses sistemas que, na verdade, regiões remotas, especialmente no norte do país, na região da Amazônia Legal. É uma região que hoje, sim, a maior parte da região ali, do território, é suprido por sistemas isolados, né? Então, diferente do que acontece no resto do país, em que você tem a eólica do Nordeste podendo ser usada no Sul, podendo ser usada no Sudeste, por um sistema que é quase todo interligado, o Sistema Interligado Nacional, aquela região norte,
a gente tem a maior parte dos sistemas isolados. Praticamente a integralidade, né? Quase todos os sistemas isolados são ali na região, que são mais de 90% supridos por termoelétricas a diesel. E esses sistemas, eles suprem hoje em torno de 3 milhões de pessoas. O Christian, na apresentação, mostrou uma escala de como a energia solar veio ganhando espaço no Brasil. Tem ali um determinado momento onde a gente dá um up. Eu queria entender como se deu esse progresso. Por que a gente está conseguindo, nesse momento, expandir a geração de energia solar no Brasil? Que tipos de medidas foram adotadas para que a gente passasse a conseguir explorar e aproveitar melhor esse potencial? Bom, aí dividindo nos dois cenários, né? A geração distribuída, que você tem até 5 megas, e acima, centralizada, né? Acima de 5 megas. Por um lado, as altas tarifas, né? Justamente com essa crise hídrica, a tarifa de energia elétrica ela acaba ficando mais cara, então o pessoal começa a buscar outras alternativas que antes, né, talvez não fossem viáveis, mas agora com esse custo alto passa a ser viável. A gente teve a alteração do marco legal, né, a Lei 14.300 também, que deu o prazo agora, né, de 12 meses da publicação da lei, então até o dia 6 de janeiro do ano que vem, quem quiser ter o incentivo do sistema de compensação pleno, né, sem ter que pagar a parte na tarifa de uso, tem que ter já a solicitação de acesso, né, junto ao distribuidor. Então isso também foi um grande impulsionador, né. Aliado a isso aí também as linhas de financiamento, né. E no setor de geração centralizada também o barateamento, né, dos equipamentos acabou ajudando aí essa fonte a começar a se destacar no leilão, né. Se você olhar ali, ele começa a ter uma pequena participação no leilão, né, só que por ele estar competindo em produtos junto dos outros, ele acabaram não sendo tão viável, e aí agora ele começa, né, mesmo tendo o mesmo produto que a eólica, por exemplo, a gente até brinca que nesse último leilão colocaram solar e a eólica para competir, sendo que são as duas fontes mais baratas, né? Então elas deveriam, na verdade, estar competindo com as outras fontes, justamente para aí sim ter realmente o ganho, né, de não ter a contratação de outros tipos de fontes mais caras, né, para aí sim ter o seu, vamos dizer assim, ter o seu lugar no pódio ali, né? Então hoje você ainda tem umas certas restrições para participação. Se você olhar o leilão também A-6, que está previsto agora para setembro, não está colocando a fonte solar como uma das fontes para competir, né? Então a gente também está tentando buscar isso daí para que seja liberado também para a solar poder competir nesse A-6. Você falou de barateamento dos equipamentos. Esse barateamento ele veio decorrente do quê? Incentivo? Fiscal? Larga escala de produção. O Brasil tem muito subsídio hoje para combustível fóssil. A gente acabou de ver uma grande discussão sobre diesel, sobre redução de impostos sobre os combustíveis usados nos automóveis, mas no geral o Brasil tem muitos subsídios para combustíveis fósseis e talvez menos incentivos. Por exemplo, se a gente não tivesse no horizonte o aproveitamento de uma regra que se encerra no final desse ano, e se isso se estendesse por mais tempo, para que se a gente conseguisse viabilizar outros projetos em escala de solar, isso provavelmente mobilizaria, inclusive, os investidores. Porque o investidor, ele que vai participar, inclusive, dos leilões, ele precisa de previsibilidade. Essa previsibilidade ela vai crescer para fontes renováveis como a energia solar se a gente tiver uns instrumentos adequados, tanto para solar e reduzir aqueles que são inadequados para a sustentação de combustíveis fósseis. O Brasil está tentando ressuscitar o carvão mineral. Como essa expansão da rede atinge e atende essas comunidades isoladas? Os sistemas isolados, existe um plano para que cada vez mais eles estejam integrados no sistema nacional, né? Mas o olhar sobre as comunidades remotas, que existe em termos de política pública, é aquilo que eu comentei. Tem Mais Luz para a Amazônia, que é um programa que é focado nas comunidades remotas da Amazônia Legal. Esse programa? Esse programa é desse governo de agora ou ele é anterior? Ele foi colocado meio que uma complementação, uma continuidade do Mais Luz do Luz para Todos. Ele foi lançado em fevereiro de 2020, se não me engano.
E é isso, né? O foco era atender 70 mil famílias nessa região, levando energia via sistemas de geração distribuída, entendendo a dificuldade de acessar essas comunidades de outras maneiras. Mas é um programa assim que a forma como ele está sendo executado não tem transparência, não tem participação dessas comunidades. Então são as distribuidoras que são as responsáveis por investir e os critérios de priorização das comunidades não são apresentados, né, para o público geral. Eu sei que tem também na Câmara de São Paulo muitos projetos de lei tramitando que tentam determinar esse tipo de iniciativa, né? Então tem que ter placas de energia solar, ou tem que ter construção em alguns aspectos sustentáveis. E a Meire, na fala dela, falou um pouquinho do programa das escolas sustentáveis, né? A gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo, milhares de prédios e equipamentos públicos que poderiam estar servindo como protótipos, modelos, né, de construções que trouxessem energia solar. Esse pode ser um caminho, Meire? Assim, eu acho que a prefeitura está indo para este caminho, na verdade. Assim, a gente já tem alguns. Eu posso falar um pouco mais da Secretaria Verde, né? Mas assim, como eu trouxe das escolas, as escolas já estão nesse trabalho. Então, as construções das novas escolas ou das escolas que vão passar por revitalização, que eles já estão nesse processo dessa construção para ter energia solar. E na Secretaria do Verde, a gente já tem também, nós temos um parque totalmente sustentável, né, que é o Parque da Natural do Carmo, né, que fica lá na Aricanduva, perto, ele é muito próximo do SESC, né, e ele é totalmente sustentável. Então, ele tem energia solar, captação de água, água de uso, né? Então e aí todos os parques que serão implantados, né, os novos parques da prefeitura, ele já vem nessa pegada de ele ser 100% sustentável. O CDE faz recomendações para que haja avaliação ambiental integrada em grandes projetos. Isso inclui projetos de geração, de expansão de geração de energia no Brasil, e deveria orientar também o estabelecimento de projetos de energia solar. Né? Então, eu não sei, eu realmente, eu acho que a Amanda e o Christian têm muito mais competência para avaliar do que eu, como foram implantados os projetos de geração de energia solar centralizada, se esses cuidados foram tomados de forma adequada ou não, até porque o licenciamento, muitas vezes, ele é do âmbito federal e, em outros momentos, ele é estadual. Então, mas isso precisa ser, sem dúvida nenhuma, ser endereçado. Caso contrário, a gente vai ter a energia limpa se expandindo, mas gerando impactos significativos, dentre outros, sobre comunidades. Christian, pode comentar um pouco para a gente, então, de como que você avalia esse processo ao longo do tempo, dos impactos, o que tem sido feito para melhorar e reduzir e mitigar esses impactos? E também na questão tecnológica, mineração, se houveram evoluções que também tornam o processo produtivo menos impactante. A AB Solar, ela sempre busca, por meio de informação, contribuir nesse sentido, né? Então, tem algumas ações que a gente faz, às vezes, com as secretarias de meio ambiente, tanto, né, no âmbito federal quanto estadual, para o desenvolvimento de legislação nesse sentido, né, que tenha um foco de orientação e não punição, né, porque muitas vezes você quer implementar um projeto e acaba tendo mais restrição do que, né, e você vai ver realmente, né, não é uma Belo Monte que você está instalando, é uma coisa numa escala bem reduzida, né, e geralmente você não está desmatando uma floresta para instalar solar, né, você está de repente utilizando uma fazenda que era mal aproveitada, ou que tem uma área lá que não é tão boa de produção ou de pasto. Você acaba rendendo das comunidades, né, as pequenas áreas também dos produtores, então você tem uma segunda fonte de renda, que além dele plantar, ele acaba tendo também essa segunda fonte de renda. Tem também um olhar que a gente vê sobre o ciclo do produto, né, que é muito comentado lá fora, que é você ter, né, o rastreio desde a fabricação até o destino final do material, né. A gente até estava discutindo esses dias que daqui a pouco a gente vai ter que começar a pensar nisso, porque as placas, né, que duram 20, 25 anos, daqui a pouco vão, né, começar em 2012, daqui a pouco
né, vão começar aí a ter, ou as que entraram no PROINFA lá para 2006, né, elas já vão começar a ter essa vida útil delas expirada, e aí você vai ter que começar a pensar no que fazer, né? Tudo bem que muita parte desse material, né, o alumínio, o vidro, ele acaba sendo reciclado, mas você tem ainda uma parte, né, a ser considerada. Outro ponto que a gente tem visto também no mercado vamos lá, a gente vai começar a utilizar as baterias, né, como sendo um sistema de armazenamento para viabilidade, se não for a rede, e essas baterias, por exemplo, elas têm que ter um rastreio desde a sua fabricação até, né, o fabricante da bateria, ele acaba tendo que fazer o descarte adequado, né? Mas a gente ainda tem uma falha aí nesse meio do campo, que o fabricante da bateria às vezes não sabe onde é que a bateria está no final das contas, né? Então não tem muito um controle sobre para onde foi a sua produção. Uma vez que ele vendeu para um distribuidor, o distribuidor vendeu para alguém que instalou lá no meio da Amazônia, você nunca mais vai saber onde é que está essa bateria, né? Então fica um pouco difícil, que talvez tenha alguma coisa nesse sentido ainda a ser discutida para melhorar, né? E eu também queria só voltar no ponto que a gente estava conversando sobre as cidades e legislação, colocar a Bessolar à disposição também. A gente tem expertise para ajudar, geralmente, no desenvolvimento de projetos de lei. Assim, de cabeça, posso falar do Salvador e Palmas, que tem programas de desconto de IPTU para quem tem assim, a energia solar instalada, né? Então tem alguns programas nesse sentido, tem diversos projetos de lei também que a gente acaba avaliando, ajudando a escrever, vendo premissas, coisas que poderiam incentivar o setor, né? Tem toda a expertise dentro da Bessolar que poderia estar ajudando também. Mesmo com legislação de estações para projetos públicos, né? Onde o pessoal do governo acaba fazendo para escolas, para outros prédios públicos também, de estações para instalação de tanto geração própria no próprio edifício, como, né, como se fosse um condomínio, né, num terreno que vai servir todos os prédios públicos e tudo mais. Pode, Amanda, deixa eu só fazer um comentário em cima daquilo que o Christian falou, já passo a palavra para você. O próprio vereador Eliseu Gabriel, que é o apoiador desse evento, ele está trazendo esse tema na cidade de São Paulo, não sei em que pé que está o projeto de lei, mas eu sei que é um projeto de lei também de fomento ao uso na cidade, né? Amanda, pode falar. Não, também era nessa linha que acho que não existe qualquer fonte de energia que seja sem impactos, né? É importante a gente ter isso em mente. Independente de qual fosse essa fonte, a gente vai ter algum tipo de impacto que precisa ser olhado de frente para que possa ser minimizado. Essa questão dos licenciamentos ainda é um tema que precisa de muitos aprimoramentos. Eu acho que o que a gente tem vivido hoje com os parques eólicos no Nordeste é bastante representativo, porque veio muito rápido, avançou muito rápido e veio um pouco antes da solar. Então, eu acho que tem várias lições aprendidas desse processo que podem reduzir o ruído e até os impactos mesmo desse avanço cada vez mais forte que a gente tem visto no caso dos grandes parques solares. Mas eu acho que tem uma medida anterior, como o Carlos falou mais de uma vez, né? A solar, ela é parte da solução, mas ela não é uma solução única. E eu acho que a primeira etapa de qualquer estudo de sistema elétrico, né, envolve olhar para o lado da eficiência energética, porque daí, de fato, a gente evita mais emissões e a gente economiza no que precisa ser instalado de expansão, né, de geração para atender uma determinada demanda. E a gente ainda tem um longo caminho a percorrer com eficiência energética no Brasil, sabe? O que deveria ser uma fonte prioritária por ser ganha-ganha-ganha, né? Ela economiza, ela deixa de emitir, ela reduz custos e ela, enfim, equaciona de uma maneira ótima, né, o sistema, acaba sendo jogada para segundo, terceiro plano e só lembram da eficiência energética quando a gente entra em crises, né? A minha pergunta é, assim, em relação, acho que à expansão de solar, em países onde essa expansão se deu muito rápida, alguns dos casos foram aqueles que permitiram que o consumidor ele passasse a ser produtor de energia, então ele fizesse parte
da rede. Então, se ele produz mais do que ele consome, ele poderia vender aquilo, e inclusive em alguns casos, em alguns modelos, como por exemplo nos Estados Unidos, a produção excedente, ela financia o próprio projeto de painel solar em cima da residência. E a partir do momento que aquilo se paga, o produtor passa a receber mensalmente. Ele vira meio que um sócio da distribuidora de energia. E isso no Brasil ainda não é possível. Não sei se por lobby das distribuidoras ou por questões regulatórias mais sérias, mas eu gostaria de ouvir do Christian da Amanda se eles veem como viável. No Brasil, a gente tem uma regulação que permite que aquela energia excedente não apenas abata a conta de luz do próximo mês ou dos próximos meses, mas ela possa virar, inclusive, uma fonte de renda para quem tem painel solar em cima da sua residência. Tenho amigos que instalaram nos Estados Unidos um custo só para ajustar o painel solar na sua residência de $400, e a partir de determinado momento aquilo gerou renda para a família, virou renda para a família. Obrigado. Isso. Bom, vamos lá. Eu também sou um entusiasta, tá, da energia solar. Se eu pudesse, colocava no meu telhado e queria, 17 anos no Mercado Livre, eu queria vender minha energia no Mercado Livre, né? Um ponto bom que a gente tem para citar é que foi aberta a discussão sobre a possibilidade da distribuidora comprar esse excedente, né, dos autoprodutores, vamos chamar assim, dos prosumidores, né? Tem também a discussão da liberação do Mercado Livre, né? Inclusive, acho que por enquanto vai ser só o grupo B, o grupo A, mas o grupo B seria o próximo da fila aí, né? Então, nesse cenário, aí todo mundo poderia realmente vender sua energia no mercado. Eu acho que para uma pessoa que produz energia hoje, o Mercado Livre, por exemplo, seria um pouco complicado dela conseguir vender, né? Não é que nem você vender para o seu vizinho, tem certas regras, certas coisas que ainda seriam um pouco complicado, né? Teria que ter aí um papel do agregador de medição, um intermediador para fazer esse meio de campo aí para eles, né? Seria um jeito de você viabilizar isso. Mas o ponto bom é que pelo menos está se abrindo essa discussão, né? Então a gente tem em vista esses dois pontos. Um é a abertura para a distribuidora realmente comprar essa energia para chamada pública ou coisa do tipo, está sendo discutido. Então agora quem quiser é o momento de contribuir. E o segundo é com a liberação do mercado total, né? Que a gente preza por isso, que aí sim teria essa segunda chance também de vender, né?